denúncia nesse momento. Denúncia. Denúncia. Nossa, tá ficando vermelho aqui. Denúncia. Mas o negocinho preto não chega lá. Protesto. Não é justo. Dane-se. É isso aí. Bom, vai, vou falar. Dicas práticas não. Dicas práticas não. Todo mundo fica falando que tela é um problema, que tela prejudica, que tela isso, que tela aquilo e outro. Que rede social é uma grande tragédia na vida das pessoas. Mas todo mundo também, normalmente a pessoa que fala isso acaba postando justamente na rede social. E isso acaba não fazendo o menor sentido, porque a pessoa fala, inclusive eu, que tela é um problema, que rede social é um problema, mas a gente tá usando a rede social. Então, acaba ficando incongruente. E eu já fiz um vídeo nesse canal falando sobre o quão é importante ser congruente na hora de fazer as coisas. Bom, o fato é que vou explicar como que você vai controlar. Controlar não é uma boa palavra, mas como que você vai orientar da melhor maneira para que isso não se torne uma grande incongruência na sua vida e na vida da sua família. Recentemente, minha filha de 15 anos, quer dizer, de 14 anos, fez 15 anos e ela ganhou um celular. Eu, particularmente, não daria ainda um celular para ela, pelo simples fato de que, na minha cabeça de professora e de quem estuda muito sobre isso, 16 anos é uma idade legal para a criança começar a ter acesso à tela. Sim, criança é pré-adolescente, é adolescente, mas ainda é uma criança que precisa de orientação. Porém, eu que sou separada, o pai dela deu de presente para ela. E essa é a forma de ele demonstrar carinho e afeto. Então, emocionalmente, eu não vou privar eles desse momento. Mas tá na minha casa e quem decide como vai usar sou eu. Então, na prática, vamos lá. Ela ganhou um telefone muito mais atualizado que o meu até. Muito legal. A primeira coisa que ela quis fazer com o telefone dela foi baixar redes sociais. Instagram, TikTok, BeReal e tudo mais que você imaginar, ela quis baixar. E o que eu fiz? Tá bom, pode baixar. Por quê? Não interessa se você baixa o aplicativo. A questão é como que você vai usar ele. É igual fogo. Uma vez eu vi uma matéria muito legal de alguém que comparou o celular, a rede social, com fogo. Quando os uga-uga estavam lá e não tinha fogo, eles tinham que comer pterodátilos. Mentira, não tinha que comer, mas vou continuar aqui. Tá divertida a história. Tinha que comer pterodátilos e aqueles animais às vezes estavam com vermezinhos e tal, e aí comia, ficava doente, morria, ou então não tinha como se defender dos tiranossauros. Mentira, não é tiranossauro também, mas não tinha como se defender dos grandes animais. Então era uma loucura, tinha que ficar fugindo pra lá, pra cá. Veio o fogo. Alguém foi lá, fumacinha, fogo. Quando surgiu o fogo, todo mundo falou, nossa, agora tem fogo, agora a gente pode se esquentar, agora a gente pode se proteger, porque o fogo espanta os bichos, o fogo ilumina, a gente consegue ver os perigos, a gente consegue se aquecer, a gente começa a construir relações de comunidade por causa do fogo, porque daí as pessoas conseguem ficar ali, todas reunidas e tal. Nossa, só vantagens. Essa é a parte boa. Foi uma transformação na época dos uga-uga que eles, através do fogo, começaram a desenvolver comunidades. Que interessante. A internet também desenvolve comunidades através de redes sociais. São comunidades que se formam ali. Então você começa a trabalhar. É o nosso fogo atual. Acontece que antes de ter todas as maravilhas do fogo, muito uga-uga se queimou. Teve uga-uga que falou, nossa, a gente fica quentinho, que beleza. Nossa, olha, esse uga-uga pequenininho tá com frio, vamos colocar no fogo para esquentar. Ixi, cozinhou. Ou, vamos acender o fogo. Aí o uga-uga não sabia como fazer, foi lá e inalou o fogo, se queimou, morreu. Teve uga-uga que foi tentar queimar, se defender de um bicho lá e aí acabou se machucando, né? Então, o uga-uga, ele se machucou muito antes de entender o quão bom e as vantagens que tinha o fogo. O celular é a mesma coisa. Ou seja, o uga-uga que descobriu o fogo, ele não teve vantagens quando ele descobriu o fogo, mas quando ele soube usar o fogo da maneira correta.
As redes sociais e toda a tecnologia também é a mesma coisa. Grandes avanços estão acontecendo, grandes coisas maravilhosas, inteligência artificial, um monte de coisa que facilita a vida. A gente não vai ignorar isso e dizer, nossa, isso é ruim, sai de perto de mim! Não é isso que a gente está falando, não. A gente está falando que antes de você usar aleatoriamente e se machucar com isso, se prejudicar com isso, você precisa aprender como usar da maneira correta. E é isso que eu vou te ajudar aqui. Veja bem, há um tempo atrás, a sua maior dor era se machucar e pensar que você teria que passar metiolate na sua ferida, no seu machucado, no seu cortezinho que você fez quando você se machucou. Essa era a dor. A dor era lembrar que você tinha que usar o metiolate. E quando vi o metiolate, meu Deus, era a sobrevivência. Hoje em dia, com essas questões todas de tecnologia, as nossas crianças e os nossos jovens, eles preferem criar a própria dor. Eles se cortam, eles se machucam, eles... É triste, porque a dor que eles sentem emocional, ela é muito mais forte do que a dor física. E isso tem muito a ver com esse avanço todo da tecnologia. E a gente precisa sim falar sobre isso. A gente precisa sim aprender a usar a tecnologia a nosso favor. E não simplesmente entregar fogo na mão das crianças, fogo na mão do Uga-Uga, fogo sem antes testar e aprender como é que funciona isso. A questão é que tem muito adulto que também está usando a rede social e também está usando todo esse poder chamado tecnologia, usa para fugir da realidade, usa de forma sem pensar no que está fazendo. E aí a gente tem um problema, porque as crianças estão tendo esse exemplo também. Então, na prática, vai aqui o que eu vou fazer e o que eu estou fazendo na minha vida com a minha filha, de 15 anos, que agora entrou nesse mundo da internet. Bom, ela recebeu o telefone e abriu as redes sociais mais populares que tem. É claro que eu não gostei, mas eu pedi para ela me adicionar e eu faço parte da rede social dela. A rede social dela tem alguns combinados. É privada, ou seja, ninguém fica vendo aleatoriamente e o que ela posta também é só quem ela aceitou. Quem ela aceitou, eu sei, porque a rede social dela está conectada no meu celular também. Então eu comando a minha rede social e a rede social dela. É claro que eu não fico mexendo nas coisas dela e fuçando toda vez, porque eu confio na minha filha. E isso é algo muito importante. Você tem que confiar muito no seu filho. Lembrando que a maioria das vezes que dá ruim para adolescente, os pais dizem, nossa, eu nunca imaginei que meu filho fosse fazer isso. Fica atento nisso. Eu trabalho com isso todos os dias, então eu mesmo assim fico atenta. E ela tem conectado com o meu celular. Além de ela ter a rede social dela conectada no meu celular e eu ter acesso total à rede social dela, ela com 15 anos, além disso, a conta é privada e o que ela posta tá muito combinado. Nada de postar a nossa casa, dentro da nossa casa, nada de postar coisas pessoais, coisas que sejam muito invasivas. A gente combinou que ela não vai postar isso e tá combinado. Se ela descumprir o nosso combinado, o nosso contrato ele será encerrado. Se ela descumprir, o nosso contrato vai ser encerrado e ela perde não só a rede social, mas também o celular por tempo indeterminado, até que eu considere que ela tenha maturidade para poder cumprir com o combinado. Não tô falando de decidir por conta, porque para alguém decidir por conta tem que ter 24 anos e ela não precisa esperar 24 anos para ter um celular. Mas cumprir combinados e seguir regras que a nossa casa determinou, isso ela já tem idade sim. Bom, outra coisa muito legal e outra dica bacana para você é as redes sociais, tudo que tem no computador, gira em torno de algoritmos. Você já deve ter ouvido falar isso. Ou seja, o que a sua criança acessa, o que aquele aparelho acessa, a tendência é que ele comece a receber muito mais informação sobre aquilo. Então, o que eu fiz? Eu procurei, como eu não quero que ela fique muito tempo, eu procurei matérias, links confiáveis
que dizem sobre os perigos do celular, sobre o uso correto do celular, a rede social, quais são os benefícios e quais são os malefícios. Procurei isso na internet, peguei esses links e mandei para ela. Eu poderia ter mostrado no meu próprio celular, falado, olha aqui, olha isso aqui que tá falando. Se eu mostrasse no meu celular, eu continuaria recebendo links, como eu recebo um monte disso. No feed fica como sugestão aparecendo aquele monte de coisa pra mim, e aí eu fico bem informada. E eu mostro pra minha filha e ela vai ver aquilo naquele momento. Acontece que eu mandei no celular dela. Então, eu falei, você viu o link que eu te mostrei? No caso dela, ela tinha visto já o link. Mas quando ela não vê, ou se ela não tivesse visto, a ideia era, clica aí e olha o que eu mandei pra você. Tá vendo, menina, como que é isso, não sei o quê. Na hora, como eu tô dando conselho e eu sou mãe, e ela é adolescente, ela vai olhar e falar, ai, minha mãe, meu Deus, falando isso, ai, toda preocupada, né? Mas eu mandei pra ela uns 4, 5 links e fiz ela abrir na minha frente. Falei, olha isso, tá vendo? Tá falando sobre isso, isso, isso. O que o celular dela entendeu? Que esse é um assunto que faz sentido para ela, relevante para ela. O que esse algoritmo vai fazer? Ele vai mandar mais desse conteúdo para ela. A gente usa o que eles usam para prender a atenção dos nossos filhos, a gente usa do jeito que a gente quer. A tendência é que ela veja os próximos vídeos, as próximas sugestões que aparecerem para ela, tem a ver com esse assunto, e aí não sou eu que tô falando, tá aparecendo ali no telefone dela na hora que ela estiver fazendo as coisas dela. Nunca no quarto. O telefone dela ela pode usar na sala, apenas na sala, onde que tá todo mundo reunido junto. No quarto, ela não pode levar o celular. É um combinado, porque ela ainda tem 15 anos e ainda o cérebro dela não tá formado o suficiente para ela conseguir decidir de forma racional sobre o que é bom e o que é ruim para ela. Até porque muita gente com mais idade também não, apesar de já ter o cérebro todo formado, não consegue tomar boas decisões ainda. E é assim que é a vida, né? Então, no caso dela, a gente fez esses combinados. Nunca levar pro quarto. Eu mando os links para ela e faço com que ela abra na minha frente os links dos assuntos que eu quero que continue aparecendo para ela. Isso é genial, é a dica master da vida. O outro combinado é a página ser privada. O outro combinado é que eu tenha acesso à conta dela e eu tenho a minha parte. Eu não vou acessar a conta dela, a não ser que eu perceba que tem algum perigo. Aí eu vou acessar, mas eu não vou ficar stalkeando ela e fuçando ela de jeito nenhum. O link que tá comigo não é por falta de confiança nela. Não é por não confiar nela, mas é por ser responsável por ela. Isso ficou muito claro. Eu confio em você, mas eu sou responsável por você. E você tá nessa fase de desenvolvimento e nessa fase, às vezes, não porque você quer, mas porque às vezes a gente ainda tá aprendendo, a gente tem curiosidade e eu quero ter acesso à sua rede social. Tudo bem pra você? Eu perguntei, eu não impus, eu perguntei, tudo bem pra você? Você conseguiu me entender? Quando ela se sentiu confortável e falou, ok, mamãe, aí sim a gente conectou ali as redes sociais e deu tudo certo. Tá funcionando muito bem até agora. Tá bacana, tá beleza, tá combinado. Além disso, eu sugeri aplicativos que vão fortalecer os conteúdos que ela tem dificuldade na escola, coisas que ela tem vontade de aprender. Então, além dos aplicativos de rede social, a gente também baixou outros aplicativos que é para ela poder treinar. Ela estuda línguas, então para ela treinar línguas e tudo mais. Isso também foi bem legal que a gente fez junto. Agora, a cereja do bolo. A cereja do bolo é um outro combinado que eu tive com ela. O combinado é o seguinte: entre consumir conteúdo e criar conteúdo, o nosso combinado é que ela crie conteúdo. Talvez em algum momento eu venha aqui indicar a rede social ou o canal da minha filha, porque o nosso combinado é que ela crie conteúdo. Veja bem, a internet é um lugar, é um grande comércio. Quando você vai no mercado, compra farinha, você vem para casa, faz um bolo, come o bolo, vende o bolo, faz alguma coisa com esse bolo, com a farinha que você comprou. Quando você abre a rede social não, quando você abre qualquer canal da internet, você está consumindo aquele conteúdo, você está recebendo esse conteúdo, mas você só recebe esse conteúdo. Se você não coloca nada lá, se você não devolve, por exemplo, você compra farinha,
faz o bolo. Se você recebe esse conteúdo e só recebe esse conteúdo, você só compra farinha e não faz nada com isso, você vai ter um acúmulo de farinha, um monte de farinha que não vai servir para nada, só vai ocupar espaço, vai chegar uma hora que você vai enjoar disso tudo, você vai se afundar num monte de farinha que você comprou farinha para fazer bolo e não fez bolo. A rede social, esses canais, todos é a mesma coisa. Você consome, se você não entrega nada para esse canal, você fica com tudo isso dentro de você e a criança fica sobrecarregada. Ela tem muita coisa ainda da vida real para ela aprender. Então, minha sugestão para minha filha foi: crie conteúdo. Ou seja, você vai consumir um conteúdo, se inspira, vai lá e cria seu conteúdo. Nessa idade, você tem capacidade de aprender muita coisa. Você vai ter que aprender a editar, vai ter que aprender sobre algoritmos, vai ter que aprender a contextualizar, criar uma história, deixar relevante. E aí você vai postar. E vai ter que ter paciência de esperar se vai ter resultado, não vai ter resultado. Claro que com orientação, porque às vezes o resultado não vai ser o que você quer e o problema não é você, é o resultado. Então, você fez um bolo, nem sempre a pessoa vai gostar do bolo. Não significa que você é um bolo ruim. O bolo que você fez não estava bom, você vai testar outro bolo. É assim que eu expliquei para ela. Você vai fazer coisas e você vai ver se essa receita que você usou para postar alguma coisa funcionou. Se não funcionou, não trouxe o resultado que você queria, o problema não é você, é o que você fez. Então faz melhor, estuda mais, pesquisa mais, procura formas mais interessantes que não denigram os seus valores, não vão ferir a sua ética, que vai ter a ver com aquilo que você acredita, com os valores de quem você é. Isso contando que ela sabe quem ela é. Porque a gente trabalha educação socioemocional desde toda a infância dela. Hoje ela tem 15 anos e é isso que eu tô falando. Se fosse uma criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, a conversa é outra. Ela tem 15 anos, já ela faz 16, então agora a gente pode orientar com o detalhe. Se a gente vê que não tá dando bom, a gente volta, orienta melhor offline e depois a gente volta pro online. A questão é que toda essa evolução tecnológica, ela é muito boa. A gente tem acesso a informações muito mais rápido, muito mais cheia de possibilidades. A gente pode ouvir, a gente pode ler, a gente pode ver, a gente pode acessar os nossos canais de comunicação da forma com que a gente quiser. A questão se não for bem utilizado, aí é um problema. E é um problema grave e está sendo cada dia mais grave. Antigamente, você via adolescentes e jovens se ferindo, se machucando através da internet. Hoje, você vê cada vez essa idade descendo mais. Você vê criancinhas muito pequenininhas, em idade de estar curtindo a infância, vivendo a vida, aprendendo, testando coisas, mas muito preocupadas se a pele tá boa. Quero fazer uma skincare. Skincare com 6 anos de idade não faz o menor sentido. Se fosse uma pessoa de muito mais idade, onde que as células já não produzem mais todas as vitaminas, elas já não produzem, não estão em fase de crescimento, tudo bem fazer skincare, mas uma criança fazer skincare vai prejudicar todo o desenvolvimento. Já você vai ter pessoas de 20 anos com uma aparência de 50 anos, ou fazendo cada vez mais cirurgia, mais coisa. Por quê? E desfiguradas. Aliás, você já deve ter visto artistas muito que você sempre valorizou, de repente todo desfigurado por causa de intervenções que você fala: meu Deus, pra que isso? Pois bem, a gente não quer que esse mundo vire essa bagunça toda, então o que a gente faz? A gente orienta e protege os nossos filhos. E na rede social, na internet, o que você pode fazer é bons combinados e aprender a usar tudo isso, toda a rede social, toda a internet, todo o avanço tecnológico a seu favor. Igual você usa o fogo para cozinhar sua comida, para esquentar o seu lugar, para se proteger se for possível, você aprendeu a usar o fogo da melhor maneira. Então, aprenda a usar a internet, o avanço tecnológico da melhor maneira, para que você consiga
orientar e direcionar a sua criança para que ninguém mais se machuque, para que ninguém mais se fira, para que ninguém mais seja vítima de pessoas que usam a internet para fazer o mal. Porque da mesma forma que você tem conteúdo bom, de pessoas que se preocupam, pessoas que se importam, você também vai encontrar conteúdos de pessoas que não se importam e que estão ali por único e exclusivamente benefício próprio. Você precisa proteger a sua criança, você precisa se proteger disso, e a gente precisa viver todo esse avanço tecnológico, toda essa maravilha que é a evolução de maneira feliz, de maneira concreta, de maneira boa, de maneira real, de maneira evolutiva. O meu nome é Shizuka Miyawaki e eu fiz esse vídeo no calor do momento, cheia de energia, depois de saber que existem crianças que estão se machucando por conta de rede social, desrespeito à segurança delas. Eu prezo por isso, eu me importo com isso e sei que muitas crianças estão sofrendo emocionalmente e sozinhas. E eu sei que a gente pode usar a internet para criar esse movimento de conscientização, para que elas venham para a internet munidas de conhecimento e informação. Não qualquer informação, informação verdadeira. Não esse tipo de conteúdo que só quer sugar as nossas crianças, vender para as nossas crianças e torná-las cada vez mais vazias. Esse conteúdo aqui é para que você se fortaleça. E lembrando que as crianças, elas não vivem só nesse ambiente online, elas vivem no ambiente real também, chamado escola. E muitas vezes é muito difícil quando lá na escola elas não conseguem se adaptar muito bem, ou se acontecem problemas, e os pais às vezes têm que lidar com problemas muito complicados. Tem um vídeo aqui nesse canal muito legal para que você aprenda a lidar na vida real também com questões reais, com professores reais. E aí você acessa aqui e aí você vai ter esse conteúdo fresquinho, bonitinho para você. E aí você tem um conteúdo online para as questões de online, de internet, e também um conteúdo para questões reais, da vida real, lá na escola, que é muito importante também. Se bem que eu acho que a tendência é que cada vez mais as crianças acabem estudando no online. Mas, enquanto ainda a gente tem tudo real, carne e osso, é bom que você saiba como lidar quando acontece uma treta lá na escola, né? E muito obrigado! E segue esse canal para você receber mais coisas, para você conhecer mais sobre educação. E é isso. Tchau, tchau.